a observar a letra da música. E vocês vão ouvir agora e depois eu comento o que foi que Deus tocou no meu coração. Aí, quem que sabe, o Matheus sabe, né? Só um trechozinho aí, um refrão. É ao vivo aqui, é ao vivo, hein? Então, gente, vocês podem observar. Então, naquele momento, Deus começou a derramar lágrimas e eu parei para ouvir a letra. Escrevi esta canção para dizer tudo que eu sinto por você. Olha o que Jesus faz para mim naquela noite. Estrela da manhã, só você faz nascer um novo dia. Vivi na escuridão, nas trevas, do ateísmo. Era só Jesus. Por amor, você me escolheu pra viver uma vida onde é mais que a ilusão. Mas que emoção. E sentir Seu refrão. ser forte o coração. Nesse momento eu ergui meus braços e disse, ora em mim, Olhar a vida e não te ver. olhar a vida não vê Jesus, não tem sentido, né? Não, eu não posso deixar você. No erro. Coração, que vou te pedindo perdão. Então, nesse momento que Deus começava a falar isso, trazia um erro do coração. Dias depois eu volto, né? Me confesso com o Padre Cláudio, né? Com a graça. Depois de tudo que aconteceu, e eu reconheci através dessa música, eu estava errado. Sou eu que estava errado. E quando eu disse isso, Deus operou a grande graça na minha vida. A comunidade, então, voltando para a comunidade, começa aí, eu disse assim, pronto, agora vai acabar todas as perseguições. Pelo contrário, vai triplicar aquilo que vocês vão ouvir agora, né? São os relatos, nós vamos falar, né, daquilo que realmente aconteceu, né, na nossa vida agora como casal. Vocês puderam ver, o meu retorno vai começar a me aproximar de Deus. E eu vou começar a ser provado, juntamente com ela, de tudo aquilo, para sabermos se somos capazes de permanecer fiéis, se somos verdadeiramente profetas de Deus. Bom, nesse tempo, como eu estava longe, né, como eu já havia falado, meu tempo de oração ficou muito curto. Quase não existia. E dele era nenhum. Então, na época eu comecei a fazer a faculdade, então o resto de tempo que eu tinha, que eu achava que não tinha para rezar, eu comecei a preencher com meus trabalhos da faculdade, com estudo, né? E de vez em quando Deus dava aquele puxão de orelha, eu ia rezar. E muitas vezes ele colocou essa passagem de Tobias, capítulo 4, versículo 21. Não tenha medo, meu filho. Se você temer a Deus, se evitar todo tipo de pecado, e se fizer o que agrada ao o Senhor, seu Deus, você terá uma grande riqueza. E sempre Deus estava colocando essa leitura na minha vida, né, nas minhas orações, quando acontecia. Só que eu estava achando, né, que era para ele, não era para mim. Eu achava que era só para ele. Então nós começamos a ficar cada vez mais próximos. As pessoas que ficavam conosco começaram a nos deixar sós.
Muitas vezes a gente estava em casa, né, como eu já havia dito antes, a casa cheia de gente, quando menos esperávamos, estávamos os dois. Por muitas vezes, né, nós chegamos a, como é que pode dizer assim, a tentar pecar, mas sempre Deus enviava um anjo, alguém que chegava na hora. E aí a gente chorava muito, a gente rezava. Foi nessa época que a gente começou a rezar mais juntos, nós dois. Foi nessa época que tudo que a gente rezava, né, todas as emoções, todas as passagens, elas não tinham efeito. Até o dia que nós caímos. E caímos feio. E eu não tenho vergonha de falar isso agora. Sabe por quê? Porque eu sou de carne. Lutei muito. Lutamos muito. Para não cair. Nós caímos. Caímos e amargamos muito. Quase ninguém sabe o que nós passamos na época. A coordenadora do meu grupo, que hoje, infelizmente, está afastada da comunidade, foi uma pessoa que nos ajudou muito nesse período. Eu agradeço muito as orações da Leila. Hoje eu rezo muito por ela. Sinto muita falta dela assim, na comunidade. Mas, mesmo no período mais difícil, né, que quando a gente já estava planejando, a gente conversava muito, então a gente sempre falava em casamento, né, e uma condição que eu colocava, não era isso. Não, deixa eu terminar a faculdade primeiro, deixa eu me solidificar, deixa eu arranjar um trabalho que a gente possa viver bem, e era sempre adiante. Os nossos familiares falavam muito sobre isso, brincavam com a gente sobre isso, sobre casamento, e a gente só adiante. Então, quando nós caímos, eu fiquei grávida da minha filha, Dona Cecília, que hoje foi o maior presente que Deus colocou nas nossas vidas. Nós precisamos passar pela dificuldade de participar da comunidade e estar grávida. Muitas pessoas, na época, se afastaram da comunidade por nossa causa. Pelo menos era o que elas diziam para nós. Elas não tinham o mínimo cerimônia de esconder isso. Às vezes a gente não estava nem na igreja, estava na praça, em casa. Às vezes só por encontrar na rua e conversar com as pessoas, e elas diziam para nós. E não estava mais na comunidade por